Este Manha conta a história de uma garota que ganha um carro de luxo do pai e acaba batendo o veículo, atropelando uma pessoa. Agora, ela é chantageada por alguém que foi testemunha desse crime. O mistério gira em torno de descobrir quem é a pessoa que a está chantageando e tornando sua vida muito pior. A história começa com a garota perguntando se já podia abrir os olhos. Mas o homem pede para ela esperar um pouco mais, pois estavam quase chegando ao local. A garota pergunta o que poderia ganhar em troca por manter os olhos fechados, e ele responde que o presente seria sua aceitação na universidade. Eles continuam conversando, e ela comenta que poderia ser um presente incrível, mas era uma surpresa e ele não iria revelar, por mais que ela insistisse. Quando finalmente chegam ao destino, o homem tira as mãos dos olhos dela e diz que pode abri-los. Ela começa a abrir os olhos lentamente. Ela vê uma silhueta que se assemelha à de um carro. Quando finalmente abre os olhos por completo, percebe que é um carro caro e muito bonito. Sem reação, ela logo percebe que era um Porsche. Ela diz que o carro é deslumbrante, e o pai explica que, com as ruas ficando perigosas, garantir a segurança dela era o mínimo que podia fazer. A garota abraça o pai, e ambos sorriem. Eles viviam em um lar próspero. Ela amou tanto o presente que brinca dizendo que ele arrasou na escolha. O pai, um empresário bem-sucedido, que a chama de malandra atrevida, rindo tanto que até sente dor nas costelas. Ele era um pai carinhoso que surpreendeu a filha com um carro de luxo por ter sido aceita na universidade. A casa deles era impecável. A garota então encontra alguns conhecidos, que ficam surpresos ao ouvir sobre o presente. Eles perguntam se era verdade que o pai dela havia dado um carro de luxo como presente por sua aceitação na universidade, e ainda por cima um modelo conversível. A garota pergunta quando eles darão uma volta com ela, sugerindo que organizem um evento para comemorar a ocasião. Isso, no entanto, era um problema, pois ela ainda não podia dirigir o carro e só poderia fazê-lo após a formatura, como o pai havia dito. Os amigos perguntam por que isso seria um problema, já que faltavam apenas 3 meses para a formatura, embora parecesse uma longa espera. Para ela, 3 meses eram uma eternidade, especialmente porque havia esperado muito pelo retorno da pequena Ou, que demoraria apenas uma semana. Era realmente frustrante, pois enquanto alguns precisavam pegar ônibus todos os dias para a escola em Gyeonggi-do, ela logo estaria passeando de Porsche por aí. Bem, era assim que as coisas estavam acontecendo. De repente, alguém se aproxima e chama a atenção da garota. Era um garoto com um band-aid no rosto, com os olhos cansados e suando. Ele chama a garota pelo nome, Soa. Em seguida, ele avisa que o macarrão instantâneo dela estava por ali. Ele coloca o macarrão na mesa, e ela agradece, chamando de Unvo. Os dois preparam o macarrão na mesa juntos. O garoto começa a se afastar, mas algo deixa a garota inquieta. Ela pede que ele espere, e ele fica ainda mais nervoso, começando a suar frio. Ela se lembra de ter pedido macarrão apimentado e questiona por que ele trouxe outro. Ele tenta se justificar dizendo que a loja de conveniência estava sem estoque do sabor que ela queria. Ele pede desculpas. A garota diz que entendeu, mas comenta que ele acabou pegando justamente o tipo de macarrão que ela menos gosta. E eu estava perguntando por que o estoque estava zerado naquele momento e, basicamente, estava dizendo para ela ignorar tudo e comer, que ele não precisava se preocupar com isso. Então, ela perguntou se ele tinha cuspido no macarrão, mas, obviamente, o garoto não faria algo tão absurdo. Ela perguntou de novo, enquanto abria o macarrão instantâneo, desconfiada. Mesmo que ele não tivesse cuspido, se não fosse o sabor que ela queria, ela não iria comer. Então, para o choque geral, ela própria cuspiu no macarrão, o que foi, no mínimo, nojento nível master. O garoto ficou paralisado, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ela entregou o macarrão para ele e, com um sorriso irônico, mandou que ele comesse tudo. E o Unvo tentou dar uns passos para trás, mas todo mundo ao redor já estava morrendo de rir da situação. Ela perguntou, com ar de superioridade, o que estava errado, se ele achava que estava sujo ou algo assim. Ele, sem jeito, disse que não. Então, com um ar teatral, ela chegou à conclusão de que ela asterisco é que deveria estar suja. Decidida, chamou Gil, que estava dormindo na sala como um urso em hibernação. Ele se levantou, ainda meio confuso, e ela explicou que estava chateada por um motivo muito simples. E o Unvo se recusava a comer o macarrão só porque a namorada do Dorminhoco tinha tocado nele e achava que era nojento. Ela perguntou como alguém assim poderia beijar uma garota, se achava que ela era suja. Gil, agora completamente acordado, ficou muito irritado com a situação e foi direto ao ponto, perguntando se aquilo era verdade. E o Unvo, desesperado, disse que não era verdade e que comeria o macarrão se fosse necessário. Mas já era tarde. Gil, com os punhos cerrados, deu um soco que jogou o Unvo no chão. As garotas, animadas como torcedoras em final de campeonato, comemoraram o soco, e o Unvo bateu com tudo nas costas contra os armários da sala, atordoado. Gil, com um sorriso cínico, disse, vou voltar a dormir agora. Só queria dar um pouco de emoção para esse dia. Ele chamou o Unvo de idiota patético e perguntou se ele ia comer o macarrão ou não. E o Unvo, cambaleando, tentou se levantar. Gil se aproximou e, ainda ajoelhado, fez um comentário sarcástico. Se ele ia comer o macarrão tocado por ela, seria como beijar indiretamente. E o Unvo, já desesperado, disse que não ia comer nada.
Gil então perguntou se ele achava mesmo que a garota era suja por isso. E o Unvo, sem saber o que fazer, só perguntou o que deveria fazer naquela situação. Gil, com um olhar travesso, sugeriu que fizessem algo simples. Então, ele começou a chutar Unvo, sem piedade. A garota começou a rir, se divertindo com um show particular. Ver seu namorado espancando alguém parecia a melhor coisa do mundo para ela. Ah, meu príncipe violento, pensou ela, admirando Gil. As outras garotas também riam, como se aquilo fosse uma grande festa. Para ela, essa era a definição de amizade verdadeira. Enquanto isso, Unvo continuava sofrendo com a amizade harmoniosa do grupo. A vida escolar dela não podia ser mais perfeita. Pouco depois, ela pegou o celular e mandou uma mensagem para o pai, perguntando onde ele estava. O pai respondeu que estava em um jantar da empresa e que ia demorar um pouco para voltar. Ela avisou para ele não beber e dirigir e pediu que chamasse um motorista ou usasse um transporte seguro para voltar. O pai respondeu que entendeu o recado. Com a certeza de que ele chegaria tarde, ela pensou que aquela era a oportunidade perfeita para dar uma volta no carro novo. Naquela noite, sem pensar duas vezes, ela pegou o carro e saiu dirigindo o mais rápido possível. Ela encontrou um lugar onde conseguia ver o céu perfeitamente, um cenário lindo e tranquilo. Ela ficou encantada, admirando as estrelas como se nada mais importasse. Por um momento, sentiu que tudo estava exatamente onde deveria estar. Com um sorriso no rosto, pensou que aquele era o momento perfeito. Até que algo na estrada chamou sua atenção. Antes que pudesse reagir, percebeu que havia um homem atravessando a rua. Ela tentou frear, mas foi tudo muito rápido. O homem se chocou com força contra o carro. O impacto fez o carro girar na pista. O homem caiu no chão e ficou imóvel. O choque foi tão repentino que ela nem conseguiu entender direito o que havia acontecido. Assustada, ela olhou para frente, tentando processar o que acabará de vivenciar. Mas, quando ela olha bem, percebe que realmente atropelou alguém e o pânico toma conta dela. Ela fica tão assustada que não consegue pensar em nada, congelada no momento. Sem saber o que fazer, sai do carro como um robô sem bateria. Então, as notícias começam a chegar como uma bomba. Ontem, às 11 horas da noite, a filha do prefeito da cidade se envolveu em um acidente de trânsito enquanto dirigia um carro de luxo, avaliado em 100 milhões de wons, em alta velocidade. Após o acidente, a vítima foi declarada morta devido aos ferimentos, e a situação se transformou em um escândalo. Os jornalistas não perderam tempo e o caso chegou até o escritório do promotor, ganhando uma cobertura digna de novela. Perguntaram se o pai tinha dado o carro para compensar o fato de ela não ter passado na universidade. Também questionaram por que ela não tinha informado sobre o acidente imediatamente. Queriam saber como ela e o pai estavam lidando com a situação. A garota, sem saída, só conseguiu pedir desculpas. Mas então, ela acorda. Tudo não passava de um sonho maluco. Ela se levanta assustada, com o despertador gritando como um trombone descontrolado. Ela tenta entender o que acabou de acontecer e percebe que foi apenas um sonho. Depois de alguns segundos de reflexão, começa a rir sozinha da bizarrice. Depois de se arrumar, decide escrever um bilhetinho pedindo desculpas ao pai. Vai que... Ela coloca o papel na frente do portão, como se aquilo resolvesse algo. Felizmente, ninguém estava por perto para testemunhar aquele momento constrangedor. Mas, ao ver o carro amassado, o desgosto bate forte. Não tinha ninguém vendo, então tá tudo certo, ela pensava, tentando se convencer. Ela colou o bilhete com firmeza no portão. Depois, deu um passo para trás como quem diz, missão cumprida. Mesmo assim, estava se sentindo um pouco quebrada por dentro. Estava tudo bem. Ou era o que tentava acreditar. O bilhete explicava o desastre. Ela ligou o carro, pisou no acelerador e bateu direto na porta da casa. Foi mal, pai. Acontece. Depois de deixar o bilhete, saiu dali e seguiu em frente. Quando chegou à escola, parecia tudo normal, mas alguma coisa estava fora do lugar. Ela tentou abrir a porta da sala, mas a maçaneta parecia conspirar contra ela. Começou a suar frio, sentindo que o dia ia ladeira abaixo. Então, começou a ouvir comentários sobre um acidente de carro, como se o sonho maluco fosse real. O pessoal especulava sobre o que tinha acontecido e o que seria dela depois disso. Com medo, pensou, pronto, virei protagonista de um drama coreano. Já imaginava que não ia entrar na universidade e teria que assumir o trono da família. Depois de respirar fundo, finalmente abriu a porta da sala. Pegou o celular e mandou uma mensagem de bom dia para as amigas, tentando parecer normal. Elas responderam imediatamente, perguntando se ela já tinha visto as notícias. Ela congelou, achando que o sonho estava se tornando realidade. Mas, para sua surpresa, as amigas explicaram que a notícia era outra. Tinham lançado o teaser do videoclipe mais esperado do ano. Ela soltou um sorriso mais falso que promessa de político. Ainda assim, perguntou se era sério, tentando esconder o alívio. Elas garantiram que era verdade e que o vídeo era de tirar o fôlego. Ela fingiu que estava tudo bem e começou a assistir o teaser no celular. Nada de relevante aparecia na TV e ninguém parecia preocupado com nada.
Continuou assistindo, tentando se distrair e afastar qualquer pensamento ruim. Depois, mandou uma mensagem para o namorado, como se nada tivesse acontecido. Tudo parecia normal. Nada tinha mudado. Pegou o macarrão que o garoto deixou, como se fosse mais um dia comum. "Oh, garota, pode pegar", ele disse, saindo em seguida. Tudo parecia estar perfeitamente bem. Ela se acomodou para assistir à aula, tentando se convencer de que estava tudo sob controle. Mas, aos poucos, começou a sentir uma tensão crescente. Era como se, apesar de tudo parecer normal, algo estivesse fora do lugar. Ela olhou para o lado e, sem querer, deu de cara com uma notificação no celular. Curiosa, abaixou-se para pegar o celular escondido embaixo da mesa. Lá havia uma mensagem misteriosa. O remetente usava apenas a letra M. A mensagem dizia simplesmente, "Até logo". Ela regalou os olhos, tentando entender o que aquilo significava. Quem diabos é esse tal de M? Ela pensou, sentindo um frio na espinha. Então, o professor continuava entregando um presente para alguém na frente da turma. Alguém comentou que já era tarde da noite, e que provavelmente não haveria ninguém por perto para ver. E, naquele exato momento, a mensagem chegou no celular dela. "O céu sabe, a terra sabe, a criança sabe, e eu sei". Aquilo fez seu coração acelerar e seus olhos grudaram na tela do celular. Na mensagem, a pessoa misteriosa dizia ser uma testemunha. Ela congelou, sentindo o sangue sumir do rosto, sem saber como reagir. Enquanto isso, o professor continuava com seu monólogo estranho. "O céu sabe, a terra sabe, você sabe, e ela sabe". Ela começou a tremer, como se estivesse sentada em um freezer. Olhou para os colegas ao redor, procurando alguma reação, mas todos pareciam normais. Com a mão trêmula, voltou a encarar o celular, sentindo um nó no estômago. Naquele momento, tinha certeza de que não havia testemunhas no dia do acidente. Abriu o perfil da pessoa que mandava as mensagens, mas não havia foto nem nome. "Quem diabos é esse cara?", ela pensou, sem acreditar no que estava acontecendo. Decidiu digitar uma mensagem rapidamente, querendo tirar a história a limpo. Perguntou o que a pessoa queria dizer com aquilo, mas a resposta foi vaga e provocativa. "Você não sabe? Ou só está fingindo?". Isso a deixou ainda mais irritada, sentindo-se à beira de perder a paciência. Ela ameaçou bloquear o número na hora, sem querer saber quem era. Mas a resposta seguinte fez suas mãos pararem no ar. "Não sou um estranho. E não quero ser uma decepção para você". Aquela frase a deixou ainda mais confusa e furiosa. "Quem é você?", ela escreveu, quase socando a tela do celular. Mas a pessoa respondeu calmamente, "Eu já disse. Eu sei de tudo. Eu vi tudo". A cabeça dela girava, tentando processar o que estava acontecendo. O coração disparava, batendo tão rápido que parecia sair pela boca. Uma onda de ansiedade a envolveu e ela começou a suar frio. Virou para o lado, respirando fundo, mas logo voltou a encarar o celular. Com os dedos trêmulos, ela digitou mais uma mensagem, desesperada. "Por que você está fazendo isso comigo?". A resposta veio como uma faca. "Por que você acha?". Era como se a pessoa estivesse se divertindo às suas custas. Então, veio a pergunta que a deixou ainda mais inquieta. "Você faria qualquer coisa que eu pedisse?". A pessoa misteriosa continuava, como se fosse um jogo. "Vai ser divertido. Sabe o que quero que faça? Fala para o Kim Cheol que você precisa ir ao banheiro agora". Ela bufou de raiva, sentindo o rosto esquentar de frustração. "Quem é você?", digitou novamente, cheia de ódio. E então, a resposta veio seca. "Você não sabe o nome do seu professor". Foi nesse momento que a ficha dela caiu. A pessoa estava falando do professor que estava na sala naquele exato momento. Era alguém da escola. Alguém que conhecia todos os detalhes da turma. A testemunha estava dentro da mesma sala de aula. A respiração dela ficou pesada. O medo apertava seu peito. "Quem diabos é essa pessoa?", ela se perguntava, tentando encontrar alguma lógica. Poderia ser Kim Bickner? Não. Impossível. Bickner estava nada demais para armar algo assim. Afinal, foi ela que quebrou a própria base de maquiagem e quase chorou pedindo desculpas. "Foi um acidente. Eu juro, eu compro outra", ela tinha dito desesperada. Bickner não teria coragem nem habilidade para isso. Talvez fosse Hara. Lembrou que os pais dela se conheciam e até já trocaram algumas formalidades. O pai de Hara tinha comentado que elas estudavam na mesma sala, e que deveriam ser amigas. Mas não fazia sentido. Hara não teria motivo para chantageá-la. Além disso, o pai dela era subordinado ao pai de Hara. Não havia vantagem em fazer algo assim. Será que poderia ser Ban Gil? Não parecia provável. Gil era o tipo que comia a comida dos outros no refeitório sem nem pedir licença. Não parecia ser do tipo que planejava algo tão complexo. Então, começou a pensar em outras possibilidades. Talvez Gil Unvo, o tipo de pessoa que se diverte com a desgraça alheia. Ou seu Mina, a amiga grudenta da Libora. A Young Guk, o melhor aluno da turma,
também entrou na sua lista mental. E, claro, a insuportável Libora, que sempre conseguia irritar todo mundo. Esses eram os únicos nomes que vinham à mente dela naquele momento. Enquanto tentava juntar as peças, um grito do professor ecoou pela sala. Quem está mexendo no celular durante a minha aula? O susto fez ela quase derrubar o celular no chão. O professor exigiu que quem estivesse com o celular fosse para a frente da sala. Agora, o coração dela estava batendo tão rápido que parecia um tambor de guerra. Quem seria essa pessoa? Ela estava ficando muito assustada. E o professor perguntou por que não está indo. Ela se pergunta por que isso estaria acontecendo agora, enquanto ela fica completamente suada. Fecha os olhos e lentamente começa a se levantar. Mas, na verdade, o protagonista estava falando com um garoto que estava de cabeça baixa. Era o perdedor. Ela perguntou o que estaria acontecendo. O garoto se levanta rapidamente e começa a sair. Quando ele vai para frente, ela fica muito assustada. Ao ver as costas dele, ela acaba perdendo um pouco da sua compostura. Mas o professor pega o celular do garoto e acaba perguntando se aquilo é permitido durante a aula. O garoto fala que não é e pede desculpas por isso. Ela se sente aliviada. Estaria pedindo desculpas, mas era só da boca para fora e tinha feito mesmo na última vez. Ela, por conta disso, começa a desconfiar do garoto. Olha como se fosse acabar com ele e pergunta se foi ele. O professor fala que era isso pela sala de hoje e que aquele garoto deveria seguir ou até a secretaria. Os dois começam a sair, e a porta se fecha. O loiro acaba ficando meio bravo com isso, pois ia pegar o uniforme de educação física emprestado dele, mas agora que foi pego, ele era uma pessoa muito inútil. Ela ficou pensando toda hora, enquanto ele estava falando, que até mesmo não chegou a perceber. Em seguida, ele segura no ombro dela e fala que os alunos da classe 3 já estão saindo. Mas ela acabou batendo na mão dele e pediu para ele não tocar. Isso acabou assustando o namorado dela. E também todo mundo da sala. Até mesmo as amigas dela. Ela acaba se recompondo. Ele fala que acabou se assustando. Então, caso ele esteja chateado, era para ir na loja juntos, pois compraria algo para ela. E no final, ela fala que tá tudo bem, era para ele ir na frente. Então ele iria sozinho e ela pede desculpas por isso. Ela tem que prestar mais atenção, pois agir de maneira ríspida sem perceber. Isso era tudo aquele garoto, Ji-Unvo. Era tudo culpa dele. Ela acaba tremendo de medo. E, pelo menos, acabou descobrindo quem é testemunha. Era para ir juntos, pois ela tem que descobrir o que aquele garoto sabe. Então, ela decide perguntar para o pessoal da sala se alguém tem o número daquele garoto, mas todos simplesmente olham para ela, sem reação alguma. Ela fica se perguntando se ninguém tem o número dele. A sua amiga acaba perguntando por que ela queria o número daquele perdedor, o que estaria acontecendo. Ela falou que não é por conta de nada, só iria pedir algo. Mas logo ela se lembra de todo o acidente e falou que não aconteceu nada. Que isso, mesmo se ela fingir que nada aconteceu, já é o suficiente. Mas, enquanto isso, na secretaria, o professor estava conversando com um garoto, e o professor pergunta o motivo dele não falar nada. A professora estava completamente arrependida naquele momento. Por aí, o garoto fala que não é isso. Aqui tá tudo bem, não era necessário se preocupar muito com esse tipo de coisa. Logo depois disso, ela foi para o banheiro. Então, manda uma mensagem para o telefone falando para o garoto que, quando ele sair da sala do conselho, não é para ir para a aula e avisar ela o mais cedo possível. Então, ela começa a se esperar muito fundo e se pergunta o porquê e até onde ele sabe. Ela acaba olhando para a mensagem de novo. Então, logo em seguida, ela sai e começa a descer as escadas. Ela desce olhando para o celular. Ele estava, obviamente, olhando para a mensagem e era a mensagem que foi lida. Quando ela percebeu que a mensagem foi lida, começou a ficar muito feliz. Ele leu, então agora quero saber onde ele estava. Mas, no meio disso, ela acaba trombando com um garoto e o seu celular acaba voando. Ela acaba caindo da escada e o celular dela tá batendo no chão com tudo. Era o melhor aluno da sala. Ela fica muito irritada e pergunta se ele não sabe pedir desculpas. Ela tenta alcançar o próprio celular. No meio disso, então, não fica completamente irritada. Esquece, ela poderia lidar com tudo isso sozinha ou o melhor aluno poderia sair embora. Sem muito se preocupar, ele vai embora. Dá para virar as costas. Ela se levanta porque ele é muito irritante. Mas ela estava muito ocupada, então vai se segurar por enquanto. Mas, quando ela olha para o celular, percebe que ele estava completamente quebrado. Era uma péssima hora para esse tipo de coisa e o que será que ele respondeu? Quando ela tenta verificar o seu celular, acaba cortando seu dedo e fica em silêncio. Não recebida, ela abre os olhos e coloca o seu dedo na própria boca. Não era necessário tudo isso. Era para esquecer a resposta. Ela já sabe quem é a pessoa. Então, quando ele voltar para a sala de aula, irá conversar com ela. Mas as pessoas que estavam de volta começaram a ficar completamente perplexas, pois viaturas começaram a aparecer na escola.
Isso acabou assustando a garota. Dois oficiais lá. Os oficiais saem do carro e começam a andar em direção à escola. Um homem, aparecendo experiente, um jovem, a polícia tinha chegado. E a garota ficou completamente tensa. Enquanto isso, ela vai para a sala do conselho verificar o que estava acontecendo. Lá dentro, o policial estava de olho, conversando com o perdedor. Ela se pergunta do que será que eles estavam falando, pois ela não consegue ouvir nada dele. Mas o policial acaba virando o rosto, e ela rapidamente se esconde. E assim começa a correr. Voltando para a sala de aula, as pessoas começaram a conversar. Mas ela estava de cabeça muito baixa, se perguntando se ele realmente sabe o que aconteceu na noite passada. Ela estava assustada, se perguntando por que a polícia estava por ali. Será que estavam indo atrás dela? Não, espera. Então, por que eles estariam falando com o garoto ao invés dela? Será que ele não denunciou? Não será que eles realmente vieram por conta dela? No meio disso, um garoto entrou na sala de aula, falando que tinha grandes notícias. O pai do Yunvo foi atropelado ontem. Isso acaba batendo no coração dela. Perguntaram se ele sobreviveu. A notícia disse que não, mas que estaria na UTI. Então, ele não morreu mesmo. Isso faz com que ela fique um pouco menos tensa. Assim, ela se levanta da sua mesa e começa a andar. A sua amiga pergunta para onde ela vai, e ela diz que iria passar lá no conselho. Após um tempo, ela estava andando com seu namorado na rua, e ele perguntou se eles tinham mesmo que ir para lá. Hoje é o aniversário de 100 dias de namoro, mas eles vão visitar o pai daquele garoto no hospital. Mas ela disse que não era necessário que ele viesse com ela. Alguma coisa descobriu na sala do conselho. Qual hospital o pai daquele garoto está? E ela necessita saber se a pessoa que ela acabou acertando. Então, o namorado fala que está tudo bem, que não tem mais nada para fazer de qualquer jeito, e acaba limpando a agenda inteira. Mas ainda é o aniversário, então era hora de andarmos juntos. E se dissesse para não seguir, provavelmente ele vai ficar bravo. Então, ela acaba agradecendo ao namorado. Eles estão chegando no hospital. Lá dentro, o garoto estava parado, sentado. Ao ouvir que os dois estavam se aproximando, ele pergunta o motivo deles estarem ali. Ela disse que foi visitar alguém. Só que o namorado dela acaba perguntando se não estariam vendo ele, e o garoto fica calado, pedindo desculpas. Ela dá uma bronca, perguntando por que estaria agindo daquela forma, principalmente com alguém que estaria sofrendo muito naquele momento. Na bolsa do garoto, ela acaba vendo o celular dele e vê que era a hora certa para fazer o que ela queria. Ela acaba perguntando se ele comeu, mas ele não acaba não respondendo. Na verdade, ele foi chamado antes do almoço, então ele não comeu nada. Ele fala que não, então era necessário ter forças. Então, ela tem que comer alguma coisa. Ela acaba pedindo para o namorado levar o garoto para comer. Ele pergunta por que ele. Ela fala que o garoto estava muito pálido e era necessário comer. Ele deve estar muito estressado agora também. Ela entrega o cartão e fala que era hora de ir logo. Então, ele perguntou se poderia comprar qualquer coisa para comer. Ela fala que pode. Indo rapidamente, ele começa a ir para fora do hospital para comer. Ela pede para ele comer enquanto ela fica de olho. O garoto olha para trás, mas logo em seguida começa a andar mais rápido a pedido do namorado dela. Então, ela fica séria naquele momento e vê o celular, sempre começando a se aproximar. Quando ela pega o celular, percebe que estava bloqueado. Não era como imaginava. Então, logo pensa na imagem daquela mensagem. Ele precisa ir ao banheiro. Ela precisa ter certeza de que o garoto é testemunha e o que deveria fazer. Ela viu o celular bloqueado e logo chega à conclusão de que só precisa confirmar que ele é testemunha. Então, vai ligar para ver se o celular dele toca. Quando ela liga para o contato misterioso, começa a olhar para o celular do garoto. Ele estava silencioso, então ele não era testemunha. Porém, o contato acaba atendendo, o que deixa ela sem palavras de início. Ela escuta o seu coração batendo. Ela começa a tremer. Então, logo pergunta se tem alguém ali. Não havia respostas. Então, pergunta, quem é a pessoa? Também não havia respostas. Ela acaba gritando, perguntando quem é. Isso acaba chamando a atenção do hospital inteiro. Logo se senta. E foi desligado o celular do garoto, nem tocou. No final das contas, ela ficou de olho à toa. Ela tinha certeza que era ele. Então, se não é aquele garoto, quem seria a testemunha? Para começar tudo, será que foi realmente o pai daquele garoto que ela atropelou? Ela nem poderia entrar para ver. Aguenta ficar assustada. Enquanto isso, eles estavam preparando as comidas. O garoto que estava sendo espancado, ele meio que não comeu nada, enquanto o namorado dela estava comendo tudo. Eles falam que ele comeu a comida que ela cuspiu dentro. Então, por que não comeria o que ele comprou? Ele se levanta e dá um tapa com tudo na cara do garoto, fazendo ficar muito frustrante.
A namorada dele chega, falando que ficou louco. Ela pergunta por que ele estaria fazendo aquilo depois de ir até ali. E ela entrega a mochila e as coisas do garoto que estava apanhando. O namorado pergunta se ele estaria testando a paciência dele, mas o que ele estava falando naquele momento? Então, ele grita que estava trazendo ele para aquele lugar do aniversário de namoro deles e fica provocando na frente daquele cara, tentando irritá-lo de propósito. Ele perguntou o que estava querendo fazer com ele agora, mas não era nada disso. O macarrão acaba sendo derrubado na calça dele, e que estava muito quente. Ele começa a gritar de dor, perguntando o que está acontecendo. E as pessoas em volta começam a ficar meio assustadas. Então, ele aponta para o garoto que só estava ali para ver o pai dele. E fala que, se aconteceu alguma coisa com o pai dele ou não, não vê problema com isso, pois não tem nada a ver com eles. Então, ele começa a ir embora. E o garoto fica lá quieto, no canto dele, sem fazer uma rua, ninguém. Ah, pois isso, ela volta para casa. A cabeça dela estava doendo bastante. Ela se pergunta como as coisas ficaram desse jeito. Por enquanto, ela só quer descansar. Mas o detetive chega atrás dela enquanto ela estava na frente da casa, perguntando se mora naquele lugar. Ela vira para trás com tudo. Ele tem algumas perguntas para fazer para ela. Era a polícia. Isso acabou assustando-a. Ela se pergunta, quem era aquele cara? E o mais novo acaba falando que assustou a garota. Qualquer um estaria quando alguém com cara de criminoso se aproxima do nada. Olivia chega. Ele pergunta sobre quem parece um criminoso, mas ele se vira e continua jogando pelo uniforme. Ela deve ser do colégio Pagem. E pergunta se, por algum acaso, conhece o Gi-Unvo. Após ficar tensa, ela pergunta qual era o motivo de tudo aquilo. Eles falam que o pai do garoto sofreu um acidente. Eles estão procurando por testemunhas para ajudar. E ela pergunta se é só isso que eles querem. Isso acaba deixando o investigador, o galera mais novo, um pouco louco com aquela situação. O mais velho fala que parece que houve um mal-entendido. Eles não vieram especialmente por isso. Só que alguém de dentro da casa acaba abrindo a porta e fala sobre ser o detetive Shin Yong-ho. Ele falou que ele mesmo, e perfeito, o pessoal estava esperando por ele. Então, eles entram na casa da garota, falando que conversaram depois. Eles perguntam o que aconteceu com o portão que estava amassado. Mas, no final das contas, não era nada. As pessoas acabam olhando para a garota e percebem que ela estava tremendo. Ele olhou um pouco de canto e acabou virando o olhar. Ela entrou logo atrás para seguir os 7 dentro de casa, mas na porta, ela acabou não entrando. Eles estavam indo ver o pai dela, talvez seja isso mesmo. Mas por que estariam vendo o pai dela? Na sala, eles começam a sentar no sofá para conversar. Enquanto isso, a garota tenta ficar espionando. Ficamos perguntando por que ela nem está conversando com o pai deles. Ela pensa que estariam falando se conseguissem a gravação da filha cometendo um crime, mas ela estava ficando tão nervosa que está ficando louca de ouvir essas coisas. É para você ver que o empregado estava ali. Ela pede licença. Ele pergunta o que seria. Então ela pergunta o motivo daqueles caras estarem na casa deles conversando com o pai dela. O empregado faz o que eles estão para discutir o projeto de desenvolvimento que o prefeito estaria trabalhando. Então eles não vieram por conta do acidente. E pergunta se precisa de mais alguma coisa. Ela falou que não. Mas assim ela fica tensa, um pouco mais aliviada. Logo de noite, eles estão do lado de fora e perguntam por que não vão sair para comer, pois deve ser legal morar numa casa de rico, até a comida deve ser muito cara. Mas era para ficar quieto, pois ele não sabe quando aceita a comida de um engravatado. Eu tenho que retribuir 10 ou 100 vezes mais. Ele pergunta se ele não pode comer mesmo, mas vou ter que entrar ali. Então eles vão ter que verificar alguma coisa, pois por hoje eles não terminaram. Eles vão até a cena do crime. E pergunta se vão fazer mais algumas horas extras. Mas essa é a vida, é como detetive, não tem como voltar atrás. O mais novo fala que tá tudo bem, mas que ele vai pagar a janta. Ele fala que tá tudo bem enquanto olha para o retrovisor. Então ele vê a garota no quarto dela, que estava de olho neles. Ele encara por um tempo. E assim, ele pisa no acelerador, e o carro começa a andar. Enquanto isso, ela estava no quarto dela com o seu cachorro, que estava latindo bastante. Ela fica de olho, perguntando se o que estaria acontecendo. Então ela pergunta se o cachorro também odeia os oficiais, pois poderia ter mordido eles muito mais cedo. A cachorra queimada lambendo o rosto dela, e ela fala que era a única que poderia consolar depois de tudo aquilo. A garota agradece por não ser nada sério e que estava muito irritada. Aquilo tudo é culpa daquele contato misterioso. Ela acaba segurando uma lapiseira, preparada para escrever algumas coisas. Então, ela vai no seu caderno e começa a escrever o nome do pessoal. Marca nesse contato e coloca os nomes das pessoas na coisa, elas acham que poderia ser. No meio disso, ela coloca o nome Yunvo, mas ela fica pensando se poderia ser ele. A princípio, era o maior suspeito, mas quando ela ligou para o contato no hospital e o telefone dele não tocou, talvez não fosse ele.
Então, se não é ele, tem tanta gente que corta sentimentos ruins por ela o suficiente para querer não fazer isso. Mas por quê? Ele é alguém tão amado por todo mundo. No final, ela marca 3 nomes: Kim Bitney, Lee Bora, a Jeonguk. Talvez sejam esses nomes, mas pensando nisso, tem aquele babaca do aluno mais perto da sala. Será que tem mais gente que odeia ela? Ou, na verdade, esse contato estaria entre as pessoas que fingem ser amigas enquanto escondem o ódio? Então, seria estranho pensar que qualquer um pode ser ele. Ela não queria ir para a escola novamente, mas naquele momento, o seu celular começa a tocar. Ela rapidamente se atenta a quem poderia estar naquele celular. Era o contato misterioso que estava ligando para ela. Enquanto isso, do outro lado, os oficiais estavam de olho no local do crime. Eles estavam investigando por lá. Um deles fala que o time já esteve ali antes. O que mais eles poderiam encontrar? Pois é um local sem câmara de segurança e não dá para ver direito à noite. Mas ele fala que é para ficar quieto. A investigação de um detetive deve ser concluída através da perseverança. E, no meio daquela escuridão, ele acaba encontrando alguma coisa. E ele fala que aquilo vai acabar como um caso arquivado e pergunta se quer apostar. Ele fala que apostaria. Então, ele pega alguma coisa no chão e pergunta quanto quer apostar? Você estava assustando o outro detetive, que falava que aquilo tinha apenas um significado. Era um emblema de carro. Era um carro da Porsche. Ela perguntou o seu celular, e decide atender e perguntar quem estaria ali. Era a chance dela escutar a voz daquele cara. Então ele pergunta o motivo dela estar ignorando todas as mensagens dele. Mas ela não fez de propósito. A tela do celular estaria quebrada e não conseguia ver direito o que estava acontecendo. E também eles estavam usando um programa para mudar a voz. Ela estava mentindo naquele momento, de acordo com o misterioso, mas ela falou que estaria falando a verdade e que poderia mandar uma print do celular. Ele pergunta se ela é burra ou algo do tipo. Como uma print poderia demonstrar que o celular está quebrado? Ele se pergunta até mesmo como ela passou na universidade com o cérebro desse jeito. Era realmente inacreditável. Bem, contando isso, ele fala que ela estaria dizendo que ela estaria quebrada, mas estaria fazendo as ligações perfeitamente. Então era só uma desculpa, no final das contas. Mas, retirando tudo isso de lado, era para repetir exatamente o que ele vai dizer de agora em diante. Ela perguntou o que estaria acontecendo. Ele pergunta que horário ela prefere. Poderia ser agora ou até mesmo no próximo dia. Se não quiser fazer isso, não precisa, mas eles teriam uma conversa com os detetives. Ela falou que tá tudo bem, simplesmente era para contar o que estaria acontecendo. O que ela tem que dizer? Bem, ele fala que é para escutar bem, perfeitamente, e repetir o que ele vai dizer agora. Então ele começa a falar que eu, Joshua, sou um pedaço de lixo humano e irremediável. E também ele continua falando que ele nunca mais iria falar sobre isso. Ou talvez ele fale o que poderia mudar. E também absolutamente iria obedecer o mestre dela. Então, naquele momento, logo depois de tudo isso, ela estava indo para a escola. No caminho para a escola, o pai dela pergunta o que está acontecendo com a cara dela e por que estaria tão mau humor naquele momento. Na verdade, o maior problema é que ela entrou em uma enrascada que talvez não vai conseguir sair. Final das contas, depois de tudo o que aconteceu ontem, ela falou que foi pedido por aquele cara. E repetiu toda aquela estúpida mentira que ela tinha que falar, mas quanto mais ela pensa nesse tipo de coisa, mais ela fica irritada. Então ela pergunta para o pai dela alguma coisa, perguntando como ele se dá bem com todo mundo no trabalho ou outras coisas. E ele perguntou o que aconteceu para ela estar falando sobre isso. Ela falou que não importa, como boa que ela é para os outros, sempre vai ter alguém que não gosta muito dela. E ela pretende ser amiga dela com tudo, mas é muito difícil contar sobre isso. Ele estava muito curioso para saber como o pai dela consegue resolver todas essas situações. Ele fala que deveria tentar conversar mais com os amigos dela, mas provavelmente não é esse tipo de resposta que ela estava procurando. E era exatamente isso, mas o pai dela fala que não é muito difícil. Era só suspeitar de uma pessoa, pois quanto mais você suspeita, mais legal você tem que ser com a pessoa. Ela perguntou como isso funcionaria. Ele fala que tem que tratar eles com muita gentileza, esse tipo de coisa. Pergunta se ela sabe como os cachorros que são selvagens são pegos pelo lado de fora da cidade tratados como vão os cachorros mais tranquilos. As pessoas se aproximam com comida, de passar em passa, sem invadir a localização. Eventualmente, a hostilidade some e eles se tornam tão fáceis. Eles deixam a guardar baixar e também deixam você fazer carinho nos cachorros. Tudo se torna mais tranquilo. De tempos em tempos, alguns deles vão mostrar submissão e outros vão querer mais comida, então gostariam de ficar com os dentes afiados. Ela fala que isso faz sentido. E agradece ao pai dela por tudo o que aconteceu. O mesmo estaria dizendo para um grande pedaço de arroz e um bolo. Frascos.
Ela pergunta para o motorista: "Você poderia consertar o celular dela hoje?" Pois estava quebrado e disse aquele cara que consertaria o celular, então não precisava pedir algo estranho. Naquele momento, então, ela pensa que tem que encontrar quem que estaria fazendo esse bagulho, quem que está mostrando submissão e quem que estava sendo legal. É assim que ele fala que sim e que teria certeza que estaria pronto antes da escola acabar. Só que algo acaba assustando o motorista. O motoqueiro apareceu bem na frente do carro, fazendo com que ele tivesse que frear. Ele, então, freia o carro com tudo. E o pai da garota pergunta se tá todo mundo bem e o que aconteceu. Então de repente, o motorista pede desculpas. Ela levanta a cabeça, verificando o que estaria acontecendo. Então percebe que tinha um motoqueiro bem na frente. O pai dela fica muito irritado, perguntando o que aquelas pessoas estão fazendo. Só que ela percebe quem é aquele capacete. É o Banjo. O motorista sai do carro e fala que não tem nada a dizer para aquele motoqueiro e que era para ele se mover o mais rápido possível. Ele pede desculpas. E assim ele continua a motorizar. O pai da garota fala que aquele cara estaria usando o uniforme da escola dela e pergunta se conhece, que estaria prestando muita atenção nesse tipo de gente que não tem que se preocupar muito com a opinião do público nessa escola privada. Ela fala que entende que todos eles são bem chatos. Imagina se descobrissem, na verdade, que é o namorado dela. Então nós voltamos para a sala da garota. Ela abre a porta e chama seu namorado pelo nome completo. Isso acaba deixando ele um pouquinho triste, mas ela pede para ir com ela por um tempo. Na escada da escola, eles começam a conversar. Pergunta o que foi tudo aquilo de hoje e por que estaria bloqueando a rua com a moto dele de manhã, e se alguma coisa fosse errada. Naquele momento, ela hesita, pois se lembra da fala do pai dela sobre ser gentil com as pessoas que ela mais acha que são suspeitas. Então, ela fica quieta naquele momento, melhores de manter a honestidade dela. Tentar o que o pai dela sugeriu. E pergunta se é por conta do que aconteceu no dia anterior e sabe que não foi feito tudo aquilo para deixar ele bravo. Então fala que era para ser legal em momentos suspeitos e ela pede para se preocupar e ficar um pouco mais calmo, pois estava se assustando bastante. Mas ele fala que não está bravo nem nada do tipo. Ele apenas estava passando e acabou vendo ela por precaução e tentou dar um oi. Não queria assustar ela nem nada do tipo e não é o que ela estava pensando. Ele apenas queria se desculpar bastante pelo que aconteceu no hospital no dia anterior. Só que para ele era muito difícil encontrar o tempo certo para fazer esse tipo de coisa. Ela acaba ficando perplexa com tudo isso. E ele pede desculpas porque ele estava com ela no dia anterior. Ela sorri. E assim abraça o garoto. Ela estava tão feliz com isso. Simplesmente porque ele estava do lado dela. Ele pergunta do que ela estaria falando, mas era apenas para manter daquele jeito. Pelo menos ela tem um aliado no meio de tudo isso e agora é hora de encontrar os outros que são amigos e os outros que não são. Ela, de uma forma ou de outra, precisa encontrar quem é aquele homem misterioso. No meio de tudo isso, o sino da escola começa a tocar. E o pessoal pergunta para o representante de classe qual é a classe de hoje e ela fala que era no ginásio e que às vezes os garotos jogam agora. Só que alguns falam que não conseguem jogar futebol hoje e vão ficar assim até a hora do lanche e porque eles estão tão energéticos desde o primeiro período hoje. Isso era tão estranho. Por que a escola estaria fazendo esse tipo de coisa? Será que eles deveriam fingir que estão doentes ou essas coisas para simplesmente ir embora? Eles perguntam para a garota o que ela pensa sobre isso. E até mesmo tentam ver o que ela está fazendo. Ela estava no armário, mas não respondia nada. Os uniformes de educação física estavam rasgados e nem ele tinha um bilhete. Era para colocar aquela coisa para a classe de hoje. Ela estava rindo daquela situação. Então, naquele momento, as pessoas estavam dentro do ginásio. Então ele se pergunta por que ele sentiu zero, tudo aquilo para entrar nos exames. E pergunta para a garota se ela não está com frio. Ela estava bem, na verdade, era muito fácil se mover daquela forma. Ela estava com a sua jaqueta toda rasgada na cintura. Tudo que aquele homem misterioso disse era para botar as roupas, então ela decidiu botar da forma dele. E também, ela estava com muito frio, e mais, era vergonhoso demais para acontecer alguma coisa. Então, o professor chama o representante de classe e a garota se aproxima. Ela olha para trás. Isso faz com que a protagonista desconfie de que seja ela. O professor fala que as garotas hoje iriam jogar dodgeball. E, para os garotos, eles iam jogar basquete. Então, ele joga a bola de basquete para os garotos. E eles perguntam se não poderiam jogar futebol ao invés de basquete, porque eles estavam até vestindo sapatos de basquete. O professor fala que gostaria muito de deixá-los jogar do lado de fora, porém eles não podem fazer isso. Aquilo acaba desanimando os garotos e deixa uma bola cair. Ela pergunta se isso tudo é sério e acaba se afastando deles. Então a gente vê a bola de vôlei batendo, e batendo numa garota que estava em defesa naquele momento. A protagonista estava muito irritada, que acaba acertando com tudo. Eles perguntaram o que estava acontecendo com ela hoje, pois estava jogando muito bem.
É a primeira vez que a vêem tão séria sobre aquele esporte. Mas é que ela estava muito irritada recentemente e ficou muito brava pensando em quem poderia ser aquela pessoa misteriosa que não consegue se segurar direito. Eles perguntam por que ela estaria usando as roupas do ginásio daquela forma. E já foi dito anteriormente que ela se sente mais confortável e muito mais fácil de se mover. A amiga dela fala que é um pouco estranho e acaba se abaixando. Eles falam que é muito legal pensar nisso e que também iriam ficar que nem ela. Então, naquele momento, a protagonista percebe alguma coisa e fala para sua amiga tomar cuidado com o que estava vindo, antes que fosse tarde demais. Mas já era tarde demais, a bola já estava bem na frente do rosto dela. E, quando menos se percebe, é certa com tudo e faz com que a garota caia no chão. A presidente da turma pede desculpas pelo que aconteceu, pois mirou no corpo dela e acabou acertando o rosto sem querer. Ela acaba chorando um pouco. Isso deixa a protagonista irritada, pensando na presidente da sala, que acaba olhando para ela de cima. Então, a gente volta um pouco no tempo, onde, naquele momento, as pessoas estão fazendo a candidatura para o presidente da sala e todo mundo estava votando na Lee Bora. Havia 7 votos em cima da Lee Bora, enquanto eu vi apenas 2 votos em cima do Kim Il-jung e 5 votos em cima da Joshua. Eles estavam pensando bastante nisso e a protagonista estava ficando brava. Aqueles caras realmente estavam tentando bastante. Será que é muito difícil ajudar a protagonista e experimentar um pouco? Mas não precisa se preocupar, a amiga dela fala que ainda faltam alguns votos. Porém, o melhor da sala vota na Lee Bora. Outra pessoa também vota na Lee Bora. E mais um voto foi para a Lee Bora. Ela tinha muitos votos já. E, por último, o último voto foi dado a Lee Bora. E já estava confirmado, ela ganhou as eleições dentro daquela sala de aula. A protagonista vira com tudo, ficando extremamente irritada com o que estava acontecendo. Ela foi eleita como presidente da sala no segundo semestre. Foi a primeira vez que a protagonista se sentiu humilhada de verdade. Mas naquele momento agora, no atual, ela estava ajoelhada com a sua amiga e Lee Bora simplesmente olhou para ela de cima como se fosse uma humilhação. O professor se aproximou para ajudar a garota que estava com a bolada na cara. E a protagonista deseja muito que Lee Bora seja uma pessoa misteriosa. Então, poderia pegar uma doce vingança em cima dessa pessoa. A protagonista se prepara para jogar a bola, pois iria ter certeza de que ela nunca olharia daquela forma novamente. Então, ela joga a bola com tudo em direção a Lee Bora. E ela parece tentar esquivar, mas, na verdade, a bola bate com tudo em algum lugar. Depois, vamos para a sala de aula. Lá, as amigas estavam conversando com a protagonista, falando que Lee Bora faz o que ela simplesmente pensa e acha que estaria no time nacional de dodgeball, e perguntam por que ela estava jogando esse jogo de forma tão intensa. Enquanto isso, o namorado dela estava zoando sua amiga porque ela não estava conseguindo nem bloquear que ele atacasse. Mas ela fala que aquilo dói bastante. E quando foi na enfermaria, eles simplesmente falaram que essas coisas no nariz dela e estaria tudo bem. Mas o namorado da protagonista pausa a conversa e pede para olhar diretamente para a protagonista. Ela estava tensa, com um olhar muito complicado. Ela pensava que, na forma que foi olhada de cima, foi horrível. E ela odeia aquela sensação, mas tem um suspeito que não tem como concretizar uma evidência para acusar todo mundo. Então, ela chama uma de suas amigas e era hora de focar na narração, que estava começando a achar o suspeito. Ela fala que era hora de sair no próximo dia, depois da escola, e a outra amiga pergunta se ela poderia ir junto. Ela fala que não, pois tem algo que ela quer conversar sozinha com essa pessoa e pergunta se tá tudo bem. Ela começa a suar e fala que tá tudo certo, e a protagonista sorri de uma forma muito falsa. Logo depois de tudo isso, depois da escola, naquele mesmo dia, o carro que veio pegar a protagonista já estava na frente da escola. Então, ela dá oi ao motorista e também pergunta sobre o telefone dela. Ele acaba entregando o telefone, que já estava novo naquele momento. Ela agradece por ter arrumado o celular. E ele fala que não tem problema e pergunta se eles deveriam ir para casa naquele momento, mas ela fala para esperar um tempo, pois ela precisa checar algumas mensagens. E ao abrir o seu aplicativo de mensagens, ela fica tensa o suficiente para que não consiga respirar direito. Nas mensagens da pessoa misteriosa, ela falava sobre estar brincando com aquela pessoa e tira uma foto com o uniforme. E a pessoa misteriosa pergunta se mandou se vestir daquela forma. Então, alguém tirou uma foto quando a pessoa misteriosa falou que aquele era o último aviso. O motorista tenta conversar com a protagonista, mas não há respostas. Então, a pessoa misteriosa havia mandado um link e falou que a protagonista estava fora. Ela, suando, decide ver o que estava acontecendo e clicar naquele link. Levava para um vídeo de um garoto sofrendo bullying e quem era a pessoa que estava fazendo bullying? Ela, a protagonista. Ela decide ver o vídeo inteiro e acaba vendo todo aquele acontecimento do primeiro capítulo sobre o garoto apanhando do seu namorado e ela cuspindo na comida do garoto. O motorista pergunta se ela está bem, mas ela, no final, não responde.
Só depois de um tempo que ela fala que iria sair com os amigos dela hoje, então o motorista poderia ir para casa sem ela. Ele fala que tá entendendo tudo, então ele vai embora. Então, ela fala que se aquele vídeo sair da internet, tudo poderia ser ruim para ela. As pessoas irão falar sobre isso. É apenas uma questão de tempo até tudo aquilo se espalhar para todos os lugares possíveis. Ela grita na frente da escola de raiva. Então, nós vamos para a sala da presidente da escola, onde ela jogou o seu título com tudo em um vaso e acabou quebrando. Ela estava muito irritada por conta de alguma coisa. Ela conversa com o senhor que estava manejando os estudantes, e, mesmo assim, eles conseguiram lançar um vídeo no site da escola. E, como ele cuida disso? Como poderia deixar passar? Ele pede desculpas por tudo o que aconteceu. Ela fala que já deu de tudo isso e pergunta o que aconteceu com o vídeo. Ele foi removido do site de forma que ninguém consegue acessar. Então, ela pergunta quem postou essas coisas no site. Ele fala que, depois de checar bastante, alguém usou um computador da escola para lançar esse vídeo de forma anônima. Ela não está nem aí para esse tipo de coisa, mas ele não conseguiu identificar o que estava acontecendo. Ela fala que a cabeça dela estava doendo depois de tudo isso, e porque os terceiros anos estavam causando tanto problema depois de sair da escola. E eles pedem para esquecer sobre quem postou esse vídeo, era apenas para não deixar esse vídeo vazar para nenhum lugar, e ele faria o melhor para tudo isso. Eles perguntam se deveriam escrever uma carta de desculpas ou algo do tipo. Só que a diretora fala algo, que ele estava certo. O que mais eles poderiam fazer se ele suspendesse a filha do presidente, que acabou de conseguir entrar na universidade? Até mesmo nesse caso, eles veem que Ban Gil estava lá também. Mas isso não importa muito, pois ele estaria se graduando e rapidamente sairia. Essas coisas poderiam sair do caso. E ela pergunta também quem estava encarregado da classe 2 do terceiro ano, e eles falam que era o professor Kim Cheol. Ela fica pensando, então o que poderia ter acontecido? Enquanto isso, a protagonista estava com seu namorado, sentados na escada de algum lugar. Ele fala que o pai dela é realmente algo muito engraçado, pois pegou um texto de um estudante e eles apenas querem deixar tudo isso como uma carta de desculpas. Ela fica se perguntando se ele está feliz com isso, pois ela se sente muito estressada, como se a cabeça dela fosse explodir a qualquer momento. Ela nunca explicou para ninguém sobre o misterioso. Então será que isso era uma amostra de poder, provando que eles conseguem fazer a vida dela ficar muito difícil de qualquer forma? E se não encontrar essas pessoas rápido, as coisas poderiam ficar cada vez mais perigosas. Ela fica pensando muito nesse tipo de coisa. Então, o namorado pergunta sobre quem postou esse tipo de vídeo. Ninguém sabe dizer. O vídeo foi deletado rapidamente, na verdade. Então, não é como se as pessoas fossem ver os vídeos novamente. Não tem como, já que o vídeo sumiu do lugar, mas algo acabou travando o namorado dela. Ele acaba chamando a atenção da garota, e ela pergunta o que aconteceu. Ele demonstra que o vídeo no qual ele espancou um garoto indefesa, e ela estava apenas observando, saiu do website da escola e foi para outros lugares já. Aquilo acabou assustando ela de uma forma indescritível. O vídeo no qual ele espanca já foi para um dos maiores sites de vídeo existentes no mundo. As pessoas comentam bastante sobre o que a filha do presidente estava fazendo, simplesmente parada, assistindo tudo aquilo acontecer. Ela fica confusa do vídeo já ter sido colocado nos outros sites. Isso faz com que a pressão dela baixe, e ela começa a entrar em pânico. O namorado dela já a abraça com tudo e pergunta se ela está bem. Se o pai dela descobrir sobre esse tipo de coisa, coisas horríveis poderiam acontecer com ela. Ela começa a tremer de medo. Eles perguntam se ela está bem, mas ela não acaba respondendo. Não tem como. Será que aquilo iria cancelar a aceitação dela na escola ou algo do tipo? E tudo é por conta daquele homem misterioso. Mas ele acabou colocando a cabeça dela no peito dele e falou que está tudo bem. E não era necessário se preocupar, pois ele iria protegê-la. Não importa o que aconteça, era só para confiar nele que tudo ficaria bem. Mais cedo, disse que aquele vídeo, ninguém iria ter uma noção de quem lançou, e era bom checar para ver quem postou aquele vídeo. E ela é uma pessoa inteligente, pois vai encontrar essas pessoas e depois vai ensinar essas pessoas quem está no comando, e ninguém iria se preocupar com eles novamente. Os dois começam a sorrir um para o outro. E ela fala que o que está feito, está feito. A melhor coisa que ela poderia fazer agora é encontrar quem fez esse vídeo. Ela fala que encontraria esse homem misterioso. Então eles começam a ver o vídeo novamente e começam a escutar as vozes que estavam por ali. A forma que foi gravada era para ver realmente o que estava acontecendo, porém o rosto deles não estava mostrando. Será que realmente consegue encontrar esse tipo de pessoa? Ao contrário do que parece, o vídeo não mostra a pessoa misteriosa. O namorado dela pergunta, quem seria essa pessoa misteriosa? Ela fala que não é ninguém e que era apenas para ver o vídeo e encontrar quem estava sendo encarregado de tudo isso. Então, ela pensa que precisa ser cuidadosa, mesmo com o namorado ao lado dela, não poderia deixar ele saber daquele incidente que aconteceu.
Mas ele escuta uma frase e umas risadas também. Aquilo acaba chamando a atenção dela. Então, ela começa a voltar o vídeo e o namorado apenas fica observando. E é naquele momento que ela escuta de novo as risadas. O namorado fala que é engraçado o jeito que o garoto realmente conseguiu aguentar aquele soco. Mas não era isso que ela estava falando, era outra coisa. A tela treme de forma que a risada esteja sendo cantada e parecia combinar muito bem com isso. Então, a risada é da pessoa que estaria por trás de tudo isso, e é certo. Porém, aquela voz, aquela risada, era de uma garota. Isso acaba chamando a atenção da protagonista. Naquela noite, na casa dela, ela acabou tomando um tapa na cara do próprio pai. Ele fala que faz esse tipo de coisa atrás dos rostos dele, tipo bater um carro de luxo na porta da frente da casa no dia em que deu para ela o carro. Como que poderia viver com esse tipo de coisa? Ele entende que ela estava muito feliz, mas não é como se ela tivesse batido em alguém, mesmo sem ter a licença. Mas por que ela teve que fazer esse tipo de coisa? Se estivesse para fazer esse tipo de coisa, pelo menos tivesse cuidado e não deixasse evidências alguma. Ela pediu desculpas por tudo isso. Ele fala que tem muitas pessoas que estão contra ele, simplesmente esperando uma saída, e deixou esse tipo de coisa acontecer porque cresceu ela sem uma mãe. E agora ela cresce, faz tudo o que ela quer. Ele é a cabeça, sentando e ficando completamente nervoso. E depois ele vira para o lado. E aposta que vai ter muito caos na próxima manhã. Enquanto isso, naquela noite, no hospital, o garoto que foi espancado estava simplesmente lá, pois o seu pai também estava por lá. E é assim que a representante da turma se aproxima dele, chamando a atenção do garoto. Ele pergunta por que ela estava ali. E ela fala que veio entregar algumas coisas para ele. Ela pergunta se pode sentar ao lado dele e ele fala que está tudo bem, sem problema algum. Então, ela se senta ao lado e aproveita para perguntar como é que está indo o pai dele. Ele fala que o pai dele entrou em coma e não tem sinais de que iria acordar tão cedo. Ela pede desculpas por isso e ele fala que não tem necessidade dela se sentir desculpada. Mas ele necessita perguntar o porquê que ela estava ali naquela hora. Ela estava ali para se desculpar com o garoto. Ela pede desculpas necessariamente porque não tinha ideia de que era protagonista, fazia coisas tão terríveis com ele e nunca percebeu o bullying que ele estava sofrendo. Então, aquilo era uma petição para punir o grupo dela e, depois disso, planeja pegar as assinaturas de todo o pessoal da sala. E, novamente, ela pede desculpas por não ter percebido essas coisas antes, até mesmo que seja muito tarde. Ela necessita ter punição pelas ações que ela fez a partir de agora. Ele fala que, quando esteve na sala, ela nunca se preocupou muito com ele, por conta de que ela estava assistindo tudo aquilo. Mas ele acaba agradecendo aquela garota, e os dois ficam lá no hospital. Na próxima manhã, as pessoas começaram a levantar placas, falando que violência escolar é um crime. E as crianças são menores que refletem os pais dela. O presidente deveria aparecer para falar alguma coisa. Então, todos os países estavam começando a fazer um protesto na frente do trabalho do presidente. Uma criança de um oficial deveria falar sobre alguma coisa sobre isso. Enquanto toda essa situação estava acontecendo, o pai da protagonista estava observando tudo isso pela janela. Ele estava tentando curtir a manhã naquele momento, mas porque tem muito protesto logo mais cedo? Mas era por conta de tudo que aconteceu naquela escola. Logo, com a próxima eleição aí do lado, eles precisam pensar em alguma coisa para fazer. Ele aponta para uma pessoa e pergunta se a filha dele não está na mesma classe da filha do presidente. O homem responde que estão sim na mesma classe. Então, o presidente chega à conclusão estúpida de que é culpa daquele cara, pois deveria guiar a filha dele por um caminho diferente. Pois ela provavelmente deve ter manipulado e influenciado a filha do presidente, mas o senhor fala que não é muito essas coisas assim, não é assim que funciona. Logo, ele chamou um secretário e eles perguntaram o que aconteceu. Ele fala que era para preparar o carro, pois agora eles vão acalmar toda aquela situação. O homem que estava sendo corrigido pergunta para onde eles estão indo, e o presidente responde, para onde você acha que estamos indo? Eles vão resolver aquela situação o mais cedo possível. Então, eles estão a caminho da escola. E, após chegar lá, eles acabam freando. A presidente da escola, junto com o vice-presidente, estavam esperando toda aquela situação. E, assim que ele chega, prepara o seu terno. O secretário acabou falando para filmar a situação, pois agora eles vão precisar tirar uma foto. Uma equipe de gravação estava logo atrás do presidente. Ele agradece pela visita e que seria muito divertido fazer aquilo. Ele fala que era o atual presidente da cidade e era um prazer em conhecer a presidente da escola. Ela se apresenta para ele enquanto aperta a mão do senhor. Ele fala para tirar várias fotos deles se juntando, pois eles iriam usar isso mais tarde. As fotos são tiradas. Então, ele retira a mão de perto e começa a limpar e se pergunta o que é a próxima vez. Para a próxima, havia um pedido de desculpas, e ele perguntou por que é tão grande se não tinha como escrever de uma forma mais concreta e mais rápida. Então, logo eles falam que ele é bem familiarizado com esse texto. Então, era hora de começar a gravar.
Ele respira fundo, então, eles começam a gravar. Logo em seguida, o presidente começa a fingir choro e pede desculpas por tudo o que aconteceu. Ele fala que o pai não conseguiu criar a família dele para ser uma pessoa muito boa. De fato, o comportamento dela não será tolerado e ele estaria tão envergonhado que não consegue levantar a cabeça. Era isso porque ele estava ali. Ele pede desculpas pela família dele ser desse jeito e pede para que trate simplesmente como os outros estudantes, de acordo com as regras da escola, e aceitar a punição dela. A presidente da escola pergunta se ele estaria certo daquilo. E, quando corta a gravação, ele olha com um rosto extremamente sério. O presidente pergunta o que ele deveria responder para ela se ela responde ele dessa forma e parece que mandou ela falar esse tipo de coisa. Então, ele pede para começar a gravar de novo e eles falam que tá certo. Enquanto isso, a presidente da escola olha para o vice-presidente, eles ficam confusos com toda a situação que estava acontecendo. Logo em seguida, dentro da escola, uma reunião começa entre todos os alunos e o presidente da cidade, onde ele diz para todos os alunos que ele estava ali como pai e como presidente da cidade, na qual ele preparou tudo para pedir desculpas para o estudante Yunvo. As pessoas estavam murmurando sobre aquela situação, e todas estavam confusas com o que estava acontecendo. A garota fala que aquilo é muito envergonhado porque o pai dela estava vindo ali naquele lugar. Enquanto isso, o namorado dela fala que o pai dela é muito legal e porque eles estavam escalonando as coisas. Provavelmente, ele tem alguma carta na manga, mas ela não sabia o que estava acontecendo. Mas, obviamente, para ele estar ali, tem alguma razão, afinal, ele é alguém que consegue arrumar as coisas. Então, o pai dela continua que, de acordo com a política da escola, a filha dele seria colocada a 30 horas por trabalho voluntário, enquanto isso, Banjil seria suspenso e colocado em outra sala. Ele se pergunta por que ele sempre é a pessoa que é suspensa. Mas ela pede para ele ficar quieto e simplesmente escutar tudo o que está acontecendo. Ele continua falando que esse tipo de coisa não deveria acontecer no chão da escola e que ele pede desculpas para que algo não aconteça novamente. E, por parte da campanha dele contra a violência escolar, ele propôs um slogan. As pessoas ficam se perguntando que tipo de slogan era esse. Então, ele chama o garoto e pergunta para ele: quando alguém tenta pegar o dinheiro dele, quando alguém tenta bater nele, ou quando alguém tenta fazer bullying com ele, o que ele deveria fazer? Qual é a coisa que lhe devo falar para aquela pessoa? O garoto, em defesa, acaba vendo que uma mão estava se aproximando bastante dele. Era o presidente que gritava para parar com a violência escolar. Esse era o slogan da campanha que ele estava fazendo. A filha dele fica confusa com tudo aquilo, e o namorado dela acaba jogando todo o líquido que ele estava tomando para fora. Então, voltamos um pouco do passado. O pai dela sempre foi dependente. Ele sempre deu tudo para elas, tudo o que queria para fazer ela sorrir. O que as outras pessoas não podiam comprar, vestir ou comer porque era muito caro, ela sempre teve essas coisas da forma mais fácil possível. Bolsas, sapatos, perfumes, maquiagem ou qualquer outra coisa. A vida dela sempre foi da forma mais fácil possível. Sempre que tinha o pai dela por trás, não existia obstáculos na vida dela. E isso aconteceu até o atual, onde ela viu o pai dela gritando para parar com a violência escolar. Ele sorri para o garoto, que fica confuso naquele momento. O garoto não sabia o que fazer perante toda aquela situação. Então, ele começa a rir. Ele se segura um pouco, mas daí ele continua rindo bastante. Os outros alunos também continuam rindo. E o presidente fala que isso era muito bom, pois ele sabia que a ideia dele era boa. Mas essas risadas estavam se intensificando e não eram risadas de achar aquilo engraçado. Ele percebeu aquela situação e ficou confuso. Mas logo toda a risada se intensificou mais ainda, e ele começou a ficar mais sério. Pessoas começaram a imitar o gesto, não porque acharam bom, mas porque aquilo era hilário de se ver. Ele começou a ficar um pouco mais bravo com toda aquela situação, extremamente furioso, e pergunta por que tudo aquilo era muito engraçado. Pessoas continuaram rindo enquanto ele perguntava o porquê de ser engraçado. A filha dele percebeu que as coisas não estavam começando a ficar boas, só estavam começando a piorar. Por conta de tudo isso, no jornal já apareceu que a campanha de antiviolência escolar ganhou imensa popularidade em várias plataformas de redes sociais. Muitas pessoas acreditam que isso deve ser uma vitimização secundária, desde o que aconteceu com a vítima, estudante que era próxima dele. E era exatamente isso. De acordo com a resposta dele, a violência escolar deveria ser levada a sério, o que foi muito desapontante de se ver na forma que ele falou. O céu estava tão lindo pela manhã, mas não para o presidente, já que as placas começaram a aumentar bastante, e dessa vez usaram o próprio slogan do presidente contra ele mesmo. As pessoas estavam começando a ir contra ele, para não votar, e falam que ele deveria sair daquele cargo que ele estava. Então, eles falam para que ele pare com tudo isso. E, dentro da sala dele, ele começa a ficar mais bravo ainda, pois toda aquela coisa começou a se multiplicar. E como eles conseguiram fazer isso e dobrar aqueles protestantes?
Tudo que ele falou para a escola e todo aquele discurso se tornou um tópico muito sensível nas mídias sociais. O público parece ter ido contra tudo que ele falou. O presidente sabe de tudo isso, ele sabe. Ele grita que sabe de tudo isso. E quem que não saberia? Ele aponta para um funcionário e fala que era para ele continuar fazendo o trabalho dele e parar de simplesmente falar as coisas que ninguém pediu para ele fazer. Então, ele continua tomando a bebida dele. Ele estava ficando completamente furioso. Ele fala que está tudo bem e que ainda tem um tempo para resolver tudo aquilo. Um caminho que ele pode seguir para fazer tudo aquilo fazer. Provavelmente, ele estava falando sobre o projeto de desenvolvimento. E ele fala que está certo. O projeto de desenvolvimento deveria ser um sucesso naquele momento. Não tem uma única pessoa na qual não teria e que não gostaria de ver todo o seu bolso cheio de dinheiro. Então, eles avançam para a escola. Enquanto isso, a protagonista estava andando pela escola. Pessoas ficavam falando dela e sobre o pai dela também. Aquilo era muito chato, pelo que parece, e ela começa a ficar irritada com tudo aquilo. Toda a escola estava falando sobre o pai dela e não tinha muito o que fazer. Enquanto isso, um homem com cabelo vermelho passa por ela. Ia acabar assustando, chamando a atenção da garota. Ela fica assustada e chama o garoto pelo nome de Onaksu. Ele fica feliz em ouvir isso e fala que esse tipo de coisa, esse slogan que o pai dela criou, é muito engraçado. O pai dela é um comediante ou algo do tipo. Provavelmente poderia ser. Tudo o que ele fez foi rir daquela situação. E ela pergunta o que isso tem a ver. Ele fala que apenas estava dizendo que aquilo foi muito engraçado e porque ela parecia tão brava com aquilo. Aquilo era muito adorável de se ver. Ela levanta a mão e pergunta o que ele está falando. Era para ele sair do caminho dela. Mas ele acaba segurando com tanta força o braço da garota que acabou ficando irritado. E pergunta por que ela estava sendo tão irritante naquele momento. E ela pergunta por que ele está tão louco. As pessoas começam a murmurar em volta do que estava acontecendo. Então, ele solta o braço dela e fala que talvez ele seja o vilão daquele momento. E ele sai rindo de toda aquela situação. A amiga da garota pergunta se ela está bem e ela fala que está tudo certo. Aquele garoto ficou muito quieto depois de apanhar para o namorado da protagonista. Então será que ele estava começando a tentar agir naquele momento? Por conta de que o namorado dela foi suspenso, aquilo não era mais uma escola. Então, ela tenta entrar na própria sala, mas não consegue, porque abrir a porta sempre foi muito difícil para ela. Apenas pensar que lá dentro poderia ser um clima horrível, ela não consegue. É o certo entrar dentro daquela sala. Ela começa a escutar umas risadas e pergunta de quem era aquela voz. Será que provavelmente era da presidente da sala? Não, talvez não, ela simplesmente estava começando a ouvir coisas naquele momento. Provavelmente porque ela poderia interferir no bullying que estava cometendo com aquele garoto. Ela nunca se preocupou com aquele garoto quando estava lá, ela nunca estava lá. Então, a risada que estava no vídeo não é da presidente da escola. Ela deveria começar a pensar um pouco em quem poderia ser naquele momento. Mas a risada começa a se intensificar mais ainda. A amiga dela pergunta o que está acontecendo, se ela não vai entrar na sala. Mas ela levanta a mão e pede para ela calar a boca por um momento. Aquela risada era reconhecível, por mais cedo que pudesse ser. E a amiga dela perguntou que tipo de coisa ela estava pretendendo fazer. Ela abre a porta com tudo, sem dó e nem piedade. E logo ela fala que se lembra rapidamente enquanto anda por um caminho. A risada naquele vídeo era reconhecível. Ela não poderia errar menos do que estava acontecendo. Ela assistiu aquele estúpido vídeo muitas e muitas vezes para encontrar a pessoa misteriosa. E, no final das contas, estava logo na frente dela. Obviamente, era ela. Ela se aproxima de uma pessoa, segura no ombro dela e virá com tudo. Era Yo Ohara. Ela perguntou o que estava acontecendo. Só que é uma terrorista muito brava. Xinga ela com tudo. No final das contas, a protagonista se pergunta sobre desde quando elas são tão próximas assim. Elas são vizinhas desde a escola alimentar, porém eram secretárias da mesma escola, então sempre estavam juntas. Ela acha que isso faz delas serem melhores amigas. Por isso que Ohara sabe muito sobre a protagonista. E, obviamente, a protagonista sabe muito sobre ela também. Mas o que isso queria dizer? Será que ela era uma das pessoas mais fracas possíveis perto da protagonista? É por isso que estaria dizendo que ela é amiga? É difícil de dizer que a relação delas é igual à de outras pessoas. Era natural desconfiar, já que o pai da nossa protagonista trabalha junto com o pai da amiga dela. Estava tudo bem, já que as coisas são do jeito que são e ela sabe o que as pessoas querem dizer. Eles falam que a escola é como a sociedade e eles poderiam lidar muito bem com isso. Mas logo voltamos para o tempo normal. A protagonista pede para pegar o telefone de sua amiga e ela pergunta o que estaria acontecendo. E então ela pede de novo o telefone. Porém ela fala que isso não faz sentido. E por que ela necessita do telefone dela? Mas ela estava sem paciência e pediu o mais cedo possível pelo telefone da guria. Ela, sem reação alguma, acaba entregando o telefone. E entrega na mão dela ainda.
A protagonista pergunta se ela não mudou a senha desde então. Ela fala que nunca mudou. Então ela entra no celular dela e acaba mexendo na galeria. Ela mexe por um tempo até encontrar algo que queria. Algo faz ela pausar a sua mão. E logo ela olha aquilo com muita raiva. Era o vídeo que saiu e vazou pela internet. A garota tenta explicar o que aconteceu, mas antes que fosse tarde demais, a protagonista segura ela com tudo e leva para outro lugar. Naquele outro lugar, ela empurra com tudo na parede e segura no colarinho, perguntando por que de ela ter feito isso naquele momento. Era para responder se a boca dela estaria funcionando, era para responder agora. Mas ela fica sem reação e não fala nada. A protagonista fica completamente irritada e fala que ela não consegue falar nada, já que foi pega naquele momento. Mas alguém pede para ela se segurar naquela hora. Então, ela pega o celular e fala que, já que a pessoa que gravou o vídeo foi a melhor amiga dela, então os outros vídeos também deveriam estar no telefone dela. Já que a pessoa misteriosa estaria fazendo isso com um mistério, ela começa a mexer em toda a galeria. Porém, não tinha nada. Todos os vídeos dela e o chat que a pessoa misteriosa não estava por ali, então os outros vídeos da escola também não estavam no telefone dela. Então, ela não é uma pessoa misteriosa. A outra amiga se aproxima e pede para se acalmar, pois ela não foi a pessoa que gravou o vídeo e também não foi a pessoa que lançou esse vídeo no site da escola. Então, ela pergunta quem foi que lançou esse vídeo. Ela fala que parece que foi alguém do grupo da escola deles. Todos começam a ficar meio confusos com aquela situação, principalmente a protagonista. Ela pergunta que tipo de chat é esse. E ela pergunta se tem algum grupo que ela não sabe que estaria acontecendo. E as outras pedem desculpas para Hara, já que era o único caminho que elas tinham que seguir naquele momento. Ela suspira fundo. Enquanto isso, eles voltam para a sala e a protagonista não tinha ideia que tinha um grupo de infância na qual as crianças fizeram desde então. Nem esperava que 15 dos membros da sala dela estariam também neste grupo. Grande parte da conversa era falando mal da protagonista de todas as formas possíveis. Aquilo acaba dando uma dor de cabeça para ela, que não consegue evitar. Então, ela coloca o celular na mesa e começa a tremer de tanta raiva que estava. Ela se levanta, digitada ainda, e olha para sua melhor amiga, que começa a ficar nervosa com o que estava acontecendo. Ela começa a se aproximar lentamente. Em seguida, dá um tapa na cara dela com tudo, o que acaba assustando as outras pessoas. As outras pessoas da sala perguntam o que ela estava fazendo. Será que ela realmente levantou a mão para alguém e deu um tapa? Então, a protagonista, completamente irritada, continua levantando a mão. Mas alguém, insegura, antes que ela faça alguma coisa. Ela olha para o lado, completamente irritada. Era ali Bora, que fala que ela não deveria fazer esse tipo de coisa. Já que o problema de violência escolar explodiu bastante nas redes sociais, ela deveria se segurar. Mas a protagonista pede para ela calar a boca e simplesmente se afastar. Mas o garoto mais inteligente da sala fala para ela ser inteligente e começar a pensar com a cabeça. E fala que pensa que o mundo roda em volta dela só porque ela conseguiu ir para a faculdade. Mas ela deveria segurar aquela situação. As outras pessoas estavam simplesmente olhando, principalmente o garoto que ela fez bullying. Ela começa a tremer de medo, e pergunta por que todo mundo sempre está em volta dela. Então, a gente vai para outro lugar, um lugar desconhecido. Era um karaokê, estava tocando uma música muito alta. Enquanto isso, a protagonista estava lá, chorando no canto dela. O namorado dela acaba entrando dentro da sala de karaokê, e pergunta por que ela não estaria cantando. E por que então ela gastaria o dinheiro dela por conta disso? Ele pergunta se ela é tão rica ao ponto de que a entrada para o karaokê não foi nada para ela. Ela fala que o pai dela, já que viu que tudo aquilo aconteceu, trancou o quarto, e os estudos e a classe também, e agora estavam simplesmente fazendo tudo na cabeça dela. Então, ele perguntou por que ela foi para aquele lugar, porque ninguém conseguiria escutar ela chorando. Isso acabou deixando o namorado dela completamente inquieto e um pouco irritado também. Então, ele fala para ela parar com esse tipo de coisa e simplesmente sair. Ela pergunta o que aconteceu. Ele segura a mão dela e fala que eles vão sair, naquele momento. Iria deixar ela chorar o quanto quiser e ninguém poderia ver. Ele olha para trás e começa a sorrir. Faz com que ela parasse de chorar um pouco. Então, logo depois, ele coloca um capacete na cabeça dela e fala que era para se preparar, pois naquele momento ele iria andar na mais alta velocidade possível. Simplesmente que ela poderia gritar ou chorar, fazer o que quiser. Ela pergunta o que aconteceu com o capacete dele. Mas ele acaba ignorando essa situação e pede para esperar um tempo. Eles começam a andar de moto na mais alta velocidade possível. Ela se segura no namorado e a moto continua andando muito rápido. Lá dentro do capacete, ela estava chorando muito, enquanto o namorado dela estava simplesmente aumentando a velocidade o mais rápido possível. Depois de um tempo, eles chegam na casa dela e ela se sentiria melhor, graças a ele. Então, ele pede para esperar, uma vez que a suspensão dele acabar.
Ele iria bater em todo mundo que tratou ela como lixo. E ela pergunta se, mesmo se fossem muitas pessoas. Ele fala que se forem muitas pessoas ou poucas, não tenha nem aí. Ele vai bater em todo mundo, um por um. Então, ele coloca o capacete e começa a sair. Ela pede para ele tomar cuidado no caminho para casa. Mas ele falou que iria mandar uma mensagem caso chegasse seguro em casa. Então, ele vai embora. Ela se vira para entrar dentro de sua casa. As coisas estão feitas, está tudo bem. Depois da graduação, não iria mais ver aquelas pessoas. Porém, o que irrita ela é a melhor amiga ter feito isso com ela. E não tá em bons termos com o próprio pai, então não tem muito o que fazer. Mas era isso que eu tinha uma mensagem no seu. E olhar, ela acaba ficando meio tensa. Ela fica pálida naquele momento. Era uma mensagem da pessoa misteriosa perguntando se ela se divertiu durante a caminhada. Ela ficou completamente perdida naquele momento, sem entender o que estava acontecendo. A pessoa misteriosa envia mais uma mensagem.